Fala pessoal, vou mostrar aqui para vocês, tá? A combinação dos métodos de levantamento topográfico, método caminhamento, poligonação, poligonal enquadrada, poligonal aberta, irradiação, interseção angular e linear, tá? Vou começar aqui primeiro com a poligonal fechada, tá? Essa é a poligonal fechada. Vou dar o nome aqui, né, dos vértices. Vou colocar aqui, ó, P1. Vou colocar aqui P1 e vou copiar para os demais vértices. Aí fala o seguinte, ó, eu quero caminhamento no sentido horário ou anti-horário. Se o caminhamento for no sentido horário, o ângulo é externo, olha só. Se eu for caminhar aqui no sentido anti-horário, o ângulo horizontal horário é interno, tá? Eu vou caminhar aqui, ó, nesse sentido que anti-horário, tá? Então P1, P2, P3, P4, tá? Então, vamos lá. Vou começar aqui. Vou começar, se eu coloquei P1 aqui, eu vou colocar P0 aqui, tá? Porque eu não sei quantos vértices daria. Então eu coloco P0. Aqui P2, P3, P4 e por fim aqui P5, tá? Então, método da poligonal, né, método do caminhamento. Tô caminhando no sentido anti-horário, tá? Então imagine que o ângulo estação P1, ré P0, vante em P2. O ângulo horário, olha só, é interno. E para que eu quero isso, tá? Esses métodos aqui, né, se o terreno, tá? Vou colocar aqui, se o terreno fosse esse daqui, tá? Meu imóvel fosse este, eu utilizaria a minha poligonal topográfica próximo o que? Aos vértices aos limites, tá? As divisas. E a partir desses vértices aqui da poligonal fechada, poligonal principal, eu utilizaria aqui o método das irradiações ou o método aqui, por exemplo, da interseção angular ou interseção linear, tá? Mas se tivesse algum detalhe aqui, se eu tivesse fazendo um levantamento, por exemplo, planimétrico cadastral, teria que cadastrar aqui uma casa. Vamos supor que eu fosse colocar aqui uma casa, tá? Aqui, ó, uma casa, alguma benfeitoria, tá? E vamos supor que daqui eu não conseguisse o que? Daqui eu não consigo realizar a medição aqui nesse móvel, tá? Eu não consigo. Então eu teria que utilizar uma poligonal, por exemplo, se você quiser um controle dos erros angular linear, poligonal enquadrada. Então, uma poligonal enquadrada, por exemplo, ficaria dessa forma. Vamos supor que eu saia aqui do ponto P3, tá? Eu faço uma ré em P2. Depois eu vou mudar a cor de uma vez aqui, ó. Poligonal enquadrado. Vou sair do P3. Opa. Vou sair do P3, faço uma ré em P2. Depois um ponto aqui. Um outro vértice aqui. E fechei aqui. Vamos supor que eu tenha fechado em P0, tá? Então, olha só. Se eu for imaginar esse lado aqui, olha só. Esse P2 e o P3 como pontos de coordenada conhecida, e o ponto P0 e o P1 pontos de coordenadas conhecidas também, eu teria uma poligonal enquadrada, tá? Aqui eu tenho uma poligonal enquadrada, tá certo? Vamos supor que eu queira fazer agora aqui uma poligonal aberta. Uma poligonal aberta, tá? Vou dar um número aqui, um nome aqui primeiro, pra gente não se perder. Tá? Eu tenho aqui, ó,
poligonal enquadrada 1, poligonal enquadrada 2. Aí vamos supor que agora eu saio do ponto P2, olha só, faço uma ré em P1 e eu venho com uma poligonal aqui, olha só. Nesse sentido, é uma poligonal aberta. Então, CO. Então, teria uma poligonal aberta. Poligonal aberta 2. Tá? Então, olha só. Poligonal principal. Poligonal principal. Tá? Poligonal principal. Poligonal principal. Principal, isso, tá aqui, ó. Então tem uma poligonal principal, esse aqui é o meu terreno. Isso aqui é uma poligonal principal, esse daqui é uma poligonal enquadrada, uma poligonal aberta, tá? Então poligonal principal, que é essa por caminhamento aqui, poligonação, já fiz. Poligonal enquadrada, tem essa daqui, tá? Repara que ela é apoiada, essa poligonal é apoiada nos pontos P2, PP2, PP3, PP0, PP1. Tem minha poligonal aberta, estação P, que poligonal enquadrada, 2 vértices P2, ré em P1, vante em PA1. Então, e saio aqui com a minha poligonal aberta. Aí eu quero, vamos supor agora que eu queira fazer irradiação, tá? A minha radiação, vou colocar aqui amarelinho, tá? Eu tenho, olha só, vou marcar aqui as minhas irradiações. Tá, vou colocar, vou mudar de cor aqui para facilitar a visualização para vocês. Vou colocar aqui rosa. Tem aqui, ó, meu poligonal. Eita. Tá, agora vai. Minha radiação. Irradiação. Agora olha só, como que eu vou levantar essa edificação aqui, por exemplo? Eu poderia fazer por irradiação, tá? Eu poderia fazer uma dupla irradiação, tá? Vamos supor que eu queira fazer o seguinte, ó. Deste vértice aqui da minha poligonal aberta, eu faço 2 irradiações, ó, tá? Fiz uma irradiação nesse vértice, outra nesse vértice aqui da minha edificação. E vamos supor que neste vértice aqui, a partir da minha poligonal enquadrada, eu queira utilizar uma interseção angular, tá? Então eu venho aqui, olha só, ou uma dupla irradiação. Eu venho aqui, daqui eu faço isso, eu meço, olha só, estação P1, vou colocar o nome aqui, olha só, vou colocar o nome dos vértices aqui para identificar. Tá, eu queira, vamos supor que eu queira que eu chame de 1, 2, 3, tá? Então aqui, olha só, eu quero fazer uma dupla irradiação em 1. Então P1, tá? Nem tem aqui, mas eu vou colocar dupla irradiação. Então estação P1, ré em PP3, vante em 1, tá? Eu meço o ângulo e meço a distância. Depois estação P2, eu faço uma ré em P1 e uma vante em 1. Então eu meço este ângulo daqui e essa distância. Eu tenho uma dupla irradiação, tá? Vamos trabalhar aqui agora, por exemplo, com uma... Vamos supor que tenha
uma outra edificação aqui, tá? Uma outra benfeitoria. Então agora eu vou trabalhar com interseção angular, tá? Eu vou medir aqui, olha só, estação PE1 Ré em PP3 vante nesse vértice, que eu vou chamar aqui de 4, ó. Tá? Eu vou fazer o seguinte, ó, estação P1 Ré PP3 vante em 4. Mas o que eu vou medir? Se eu quero uma interseção angular, eu meço o ângulo. Se eu quero interseção linear, eu meço distância, tá? Então eu vou medir distância. Então a interseção linear. Eu só meço distância, não meço o ângulo. Então estação P2 aqui, né? E faço uma pontaria no vértice 4, tá? Então tem aqui na dupla irradiação tem um ângulo de distância. Na interseção linear eu só meço a distância. Tá? Se eu medisse o ângulo aqui também, eu teria uma dupla irradiação. E vamos supor que desse ponto 4 aqui, olha, na verdade eu tenho aqui, vou colocar aqui um ponto 5, tá? Um ponto 5. Eu quero fazer o que? Uma interseção angular. Então, olha só, estação PP4, Ré PP3, vante em 5. O que eu meço? Eu meço só o ângulo, olha só, eu não vou medir a distância, porque eu quero uma interseção angular. Estação PP5, Ré PP4, vante em 5. Eu vou medir só o ângulo, não meço a distância. Eu tenho uma interseção angular, tá? Então, olha só que bacana. Eu consigo, para executar o meu levantamento topográfico, seja ele planimétrico ou plano altimétrico, a união, a junção dos vários métodos de levantamento topográfico. Você, tá, como profissional da área, vai escolher o melhor aí que te atenda, tá? O mais rápido, o que vai te proporcionar os resultados aí que te solicitem. Por exemplo, eu quero ter controle dos erros angular e linear. Tá, destes métodos aqui, qual que possibilita isso? Poligonação, a poligonal fechada, tá? Possibilita o controle dos erros angular e linear. Poligonal enquadrada também possibilita essa verificação dos erros angular e linear. E se for plano altimétrico também, tá? Esses métodos aqui são auxiliares para a determinação de pontos de detalhe, tá? Pontos de detalhe, por exemplo, ponto de edificação, de divisa, um poste, uma via, um acesso, tá? Um lago, uma represa, enfim, são pontos de interesse, tá? Pontos de detalhe. E aí a gente chama de pontos temáticos porque pode ser um poste, pode ser uma árvore, pode ser uma via, tá certo? Uma edificação, pode ser um meio-fio. Lembrando que sempre aqui eu vou ter que ter para início dos cálculos as coordenadas de um ponto principal e as coordenadas de um ponto e o azimuth inicial, tá? Agora você fala assim, pô, eu realizei a união desses métodos todos. Por onde eu começo a calcular? O que eu faria? Eu calcularia primeiro a poligonal principal, tá? Calculei a poligonal principal, verifiquei os erros angular, linear, estão todos dentro das tolerâncias, eu realizei a distribuição dos erros, calculei as coordenadas dos pontos da poligonal principal, tá? E agora? Agora, olha só, eu calculo a minha poligonal enquadrada, que é essa. Lembrando que agora, para calcular a poligonal enquadrada, eu preciso ter as coordenadas do ponto PP2, PP3, PP0 e PP1. Calculei a minha poligonal enquadrada ou apoiada em pontos de controle. 2 pontos de início, 2 pontos de fim. Eu vou calcular agora minha poligonal, o que? Minha poligonal aberta. Calculei minha poligonal aberta. Agora eu vou calcular o que? As irradiações. Calculei todas as irradiações, ó, né, realizadas a partir dos vértices da poligonal aberta. Ah, eu posso calcular as irradiações aqui da poligonal principal? Pode, tranquilamente.
tá? Antes de calcular as irradiações da poligonal aberta? Posso. Primeiro, então, calculei a poligonal fechada, calculei a poligonal enquadrada, calculei a poligonal aberta. Agora eu vou para os métodos, o que? Irradiação, dupla irradiação, interseção angular, interseção linear. Pessoal, a forma de calcular as coordenadas utilizando esses métodos já foram, tá? Essas formas aqui, esses métodos já foram, eu já gravei vídeos que ilustram que a forma de cálculo desses métodos, tá? Então é só procurar no canal aí que tem esses nomes aí e eu mostro para vocês como que se realiza o cálculo, a distribuição do erro angular, linear. Dê uma olhadinha aí no canal, tá certo? Então é isso aí que eu queria mostrar para vocês, tá? Qualquer dúvida aí deixa a dúvida aí nos comentários, tá certo? É isso aí, um abraço, até mais, obrigado.